Detalhamento de protótipos de sistemas de sensoramento em laboratório de ensino e pesquisa, por Mariluce Pereira de Jesus, orientado por Milana Lima dos Santos. Essa pesquisa foi feita junto ao Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A motivação está no objetivo de tornar as aulas práticas mais acessível, democratizando o acesso à informação de como documentar corretamente os diagramas elétricos, pesquisa já feita em 2023, e para a continuação da pesquisa, esse ano pegamos uma parte da pesquisa, que é basicamente um tópico, e focamos em automatizar esse processo de documentação. Então, em pesquisas anteriores, definimos os modelos e nomenclaturas seguindo regras universais, e para esse ano focamos em automatizar esse processo. A importância está no fato de que automatizando esse processo facilita muito a questão de você criar novos diagramas e até mesmo fazer a manutenção dos diagramas já existentes. Democratizando essa informação, que até então existia apenas em repertórios de professores que já tiveram experiência prática na indústria, ou que existe apenas em cadernos informais, que comumente são chamados de projeto executivo, mas que não existe em livro-texto. Então, deixar isso documentado para gerações futuras e facilitando a comunicação escrita, prática, tanto do corpo docente quanto do corpo discente. Então, o objetivo específico dessa pesquisa é trazer uma automação desse processo de documentação de diagramas elétricos, seguindo as diretrizes que já definimos em pesquisas passadas, basicamente, gerar uma tabela com mapeamentos dos componentes, todos os componentes que existem no diagrama que foi criado em si, e a posição deles localizado nesse diagrama. Isso é muito importante porque, por dentro do contexto da engenharia de energia e automação elétrica, facilita as experiências práticas, facilita a leitura desses diagramas, traz uma padronização para dentro do departamento, e isso facilita a experiência tanto do corpo docente quanto do corpo discente. Vamos lá, trazendo mais detalhe. Para pesquisa, utilizamos a linguagem de programação Python, usamos para gerar os diagramas a extensão SVG, por quê? Por causa que os arquivos SVG nada mais nada menos são que um arquivo XML. E o arquivo XML, ele é palpável de ser utilizado e ser manipulado. Com o arquivo XML, você consegue, por exemplo, por ser um arquivo XML, você consegue usar as tags desse arquivo para localizar um componente. Então, por exemplo, na pesquisa, usamos as tag name. Com a tag name, você consegue ver a posição X e Y desse componente. E aí você consegue fazer a classificação melhor de como que está a posição dele no diagrama. Fizemos a integração disso em tabelas, utilizando técnicas de reconhecimento padrões e automação, e automatizamos os processos repetitivos que antes eram manuais em uma técnica de leitura e geração de arquivos, facilitando, assim, o desempenho dos futuros engenheiros e discentes da Escola Politécnica no departamento do PEA. Os resultados, a ferramenta se mostrou muito útil. Comparando os mapeamentos feitos na mão com os que gerados pela máquina, houve pouca divergência. As divergências estavam dentro do esperado e geralmente acontecia quando, por exemplo, um componente está na posição intermediária. E isso era esperado porque, assim como uma pessoa no olhômetro, ela pode olhar para um componente e falar, esse componente está mais para a linha B do que para a linha C. Uma outra pessoa pode chegar e olhar e falar, eu julgo que esse componente está mais na linha C do que na linha B. A máquina não é diferente. Ela pega o tag, ela pega o nome do componente e ele vê a posição dele. E se ele tiver numa posição intermediária, às vezes ele pode julgar como está mais para A do que para B, ou de mais para B do que para A. Mas para resolver em passos como esse, colocamos os documentos editáveis, porque depois você baixa o arquivo gerado e consegue alterar conforme julgar mais plausível. Isso é uma retrospectiva do que já fizemos em pesquisas passadas. Então, dentre as diretrizes que definimos, de qual seria a maneira correta de classificar e documentar esses diagramas, falamos sobre a importância de deixar registrados os componentes que foram colocados nos diagramas e como que eles estão posicionados e organizados nesse diagrama. Então, sempre ressaltando a importância de deixar, ele está na coluna B, está na coluna 5, linha B, página 208. Deixar isso sempre registrado, porque depois, no futuro, quem for tentar reproduzir esse diagrama, entendeu o que o projetista quis deixar ali para você. E aí, basicamente, automatizamos esse processo. A partir do momento que você cria uma imagem em SVG, com um diagrama elétrico em SVG, deixando aqui a estrutura das colunas e das linhas com a página, você joga essa imagem no sistema e ele gera essa tabela para você, dizendo todos os componentes que foram adicionados aqui e como que eles estão organizados, a posição deles em relação a esse diagrama. Então, como eles estão organizados aqui, ressaltando a linha e a coluna. O diagrama, a automação mostrou-se bem eficiente, já há planos de ser utilizado nas disciplinas de graduação, melhorando o dinamismo em aulas e laboratórios, e está sendo estudada a possibilidade de trazer essa extensão em softwares públicos, ampliando o estudo e o potencial do pessoal que faz uso de diagramas elétricos, democratizando essa informação e tornando-a mais suscetível ao sucesso, diminuindo os erros manuais e facilitando o processo de manutenção dos diagramas elétricos existentes e a criação de novos diagramas elétricos. Quero agradecer aqui ao Programa Unificado de Bolsas pelo apoio ao longo desse ano, a Deus, a toda a minha família e a professora Milana pela confiança no trabalho e nos resultados, entregas e apoio e orientação até aqui. Obrigada.